Na penumbra do medo, enfrentando um pesadelo sobrenatural, quando Max, um entregador de pizzas, cruza o limiar de uma casa abandonada, ele desencadeia uma força sinistra. Preso em um ciclo de terror e paranoia, ele se une a Sarah, outra vítima da entidade maligna. Juntos, mergulham nas profundezas do desconhecido enquanto o limite entre a realidade e o sobrenatural se desfaz. Uma busca desesperada pela verdade revela segredos sombrios e os força a confrontar o inimaginável. Uma batalha assustadora contra a escuridão se desdobra, provando que às vezes o medo mais profundo emerge das sombras mais densas. Gosta de suspense? Prepare-se para uma história que vai fazer seu coração acelerar. Antes de mergulharmos nesse mistério assustador, não se esqueça de deixar o seu like para nos mostrar que você está pronto para enfrentar o medo de frente. E bora assistir esse mistério assustador. Era o ano de 2013 e a noite caía como um véu escuro sobre a pequena cidade de Oak Ridge. Em meio às ruas silenciosas, um jovem entregador de pizzas, chamado Max, trabalhou incansavelmente, levando o calor das refeições até as portas famintas. Naquela noite, porém, Max estava prestes a fazer uma entrega que mudaria sua vida para sempre. O relógio marcava quase meia-noite, quando a chamada chegou à pizzaria. 4 pizzas grandes para serem entregues a uma casa nos confins rurais da cidade. A promessa de uma gorjeta generosa o fez encorajar, mas ele imaginou que fosse uma festa acontecendo em uma área mais isolada. Sem pensar muito, Max pegou as pizzas e partiu em seu carro, enfrentando as estradas escuras e sinuosas que o levariam até seu destino. O percurso de 20 minutos parecia se arrastar com uma eternidade, enquanto Max seguia pelas estradas de terra que cortavam a paisagem desolada. Ele finalmente chegou ao endereço indicado, mas o que viu fez estremecer. Uma casa velha e deteriorada, cercada por uma floresta densa e sombria, como se estivesse escondida do mundo. Não havia carros estacionados, apenas as luzes pálidas iluminando as janelas empoeiradas. Engolindo em seco, Max estacionou o carro e ligou para seu chefe para confirmar o endereço. Uma voz áspera e impaciente confirmou que ele estava no lugar certo. Max suspirou, sentindo um nó de apreensão se formar em seu estômago. Não havia como negar a sensação estranha que o envolvia. Ele pegou as caixas de pizzas e se aproximou da casa, seus passos fazendo as folhas secas rangerem sob seus pés. A porta da frente estava entreaberta, como um convite sombrio. Max, tentando ignorar os arrepios que percorriam sua espinha, deu uma batida hesitante na porta. O silêncio que se seguiu foi assustador. Ele bateu novamente, mais forte dessa vez, chamando por algum sinal de vida naquela casa abandonada. De repente, um som de movimento interrompido o silêncio. Max sentiu um frio na espinha quando ouviu algo se mexendo lá dentro. Com o coração acelerado, bateu novamente e anunciou que era o entregador de pizzas. O silêncio retornou, mas havia algo errado, algo que ele não conseguia definir. As sombras pareciam se contorcer dentro da casa, como se tivessem vida própria. Max estava prestes a desistir e voltar para o carro quando uma figura apareceu na janela, uma silhueta pálida, olhando fixamente para ele com os olhos que pareciam brilhar na escuridão. Um calafrio percorreu todo o seu corpo enquanto ele observava aquela figura. Incapaz de desviar o olhar, os olhos eram o que mais assustavam, grandes e vazios, sem qualquer traço de humanidade. Um grito escapou da garganta de Max. E sem pensar, ele largou as pizzas e correu para o carro. Seu coração martelava em seu peito enquanto ele lutava para ligar o motor, seus dedos trêmulos errando as chaves por várias vezes. Finalmente, o motor rugiu a vida e ele acelerou em direção à estrada, deixando para trás a casa e os olhos vazios que o assombrariam pelo resto de seus dias. O alívio de estar longe daquela casa sinistra durou pouco. Max mal tinha percorrido alguns metros quando sentiu uma resistência inexplicável no volante. O carro tremia e sacudia, como se algo o puxasse de volta. Um pânico indescritível o envolveu quando percebeu que não tinha mais controle sobre o veículo. O som de arranhões começou a ecoar ao seu redor, como garras afiadas
riscando a superfície do carro. Max olhou para fora, seus olhos se arregalando em horror ao ver os pneus vazios completamente despedaçados. Alguém tinha cortado os pneus, deixando o carro completamente vulnerável e imóvel. O desespero tomou conta de Max, enquanto ele olhava para fora da janela, a escuridão da noite parecendo engoli-lo. Um sentimento de que algo observava o fez arrepiar. E ele finalmente encontrou coragem para sair do carro e se afastar dele. Ele sabia que estava muito perto daquela casa assombrada, mas não tinha escolha a não ser procurar abrigo. Cobrindo a boca para abafar seus soluços, Max ligou para a polícia, relatando a situação freneticamente. A voz do policial tentava acalmá-lo enquanto prometia enviar ajuda imediatamente. O tempo parecia se arrastar enquanto Max permanecia agachado na escuridão, ouvindo os sons da floresta ao seu redor e sentindo a presença sombria pairando sobre ele. As luzes vermelhas e azuis finalmente apareceram na distância, trazendo um raio de esperança para Max. As viaturas da polícia estacionaram ao lado de seu carro danificado, os policiais vasculhando a área com lanternas em punho. A sensação de segurança começou a retornar enquanto eles examinavam a cena. No entanto, o alívio foi efêmero. Os policiais voltaram com as expressões confusas, segurando apenas objetos afiados, como prova de que alguém esteve ali. Max mal conseguia acreditar no que estava vendo. A ameaça ainda estava lá fora, espreitando nas sombras, escapando das garras da justiça. As semanas se seguiram foram um pesadelo para Max. Um medo constante de ser observado, perseguido por olhos vazios e sorrisos perturbadores, fez com que ele perdesse o sono e a paz. Ele deixou o emprego de entregador de pizzas, buscando segurança em um supermercado local, mas o trauma daquela noite continuou a atormentá-lo. A imagem daquela figura sinistra na janela nunca deixava sua mente, e as noites se transformavam em horas intermináveis de ansiedade e insônia. Apesar das tentativas de seguir em frente, Max não conseguia escapar do sentimento de que estava sendo observado. Ele evitava olhar pela janela à noite, receoso de encontrar aqueles olhos vazios olhando de volta para ele. Cada ruído na escuridão o fazia pular de susto, e ele se sentia constantemente à beira do colapso. Um dia, enquanto trabalhava no supermercado, Max recebeu uma encomenda anônima em seu telefone. A mensagem continha apenas algumas palavras. Eu ainda estou aqui. Seu coração afundou em seu peito e ele sentiu um frio se espalhar por suas veias. Quem estava vendo aquelas mensagens? Como alguém sabia sobre aquela noite terrível? A paranoia de Max cresceu e ele começou a investigar obsessivamente o que havia acontecido naquela noite. Ele mergulhou em histórias sobre casas assombradas, espíritos vingativos e lendas urbanas que ecoavam nas sombras da cidade. Cada pista o levava mais fundo no desconhecido. Ele mal conseguia distinguir entre a realidade e a paranoia. Uma noite, enquanto navegava pela internet em busca de respostas, Max encontrou um relato assustador de uma experiência semelhante à sua. A descrição detalhada dos olhos vazios e do sorriso sinistro ecoou sua própria experiência, fazendo-o tremer até a espinha. Ele entrou em contato com o autor da história, esperando encontrar alguma compreensão ou solução. O autor, que se identificou como Sarah, compartilhou detalhes aterrorizantes sobre sua própria experiência com aquela figura assustadora. Ela também tinha sido perseguida por aquela presença sinistra, sentindo-se constantemente vigiada e ameaçada. Juntos, eles formavam uma conexão estranha, unidos pelo terror compartilhado. Enquanto Max e Sarah trocavam histórias e teorias, eles começavam a perceber um padrão nas ocorrências. Aquela figura parecia estar conectada a locais abandonados e remotos, sempre à espreita da escuridão. Eles suspeitavam que havia algo sobrenatural em jogo, algo que não poderia ser explicado pelas leis da realidade. Decididos a encontrar respostas e acabar com o tormento que os assombrava, Max e Sarah embarcaram em uma jornada perigosa para investigar a verdade por trás daquela figura assustadora. Eles exploraram lugares abandonados, mergulharam nas lendas sombrias da cidade e arriscaram suas vidas para enfrentar o desconhecido. À medida que suas buscas os levavam mais fundo no mistério, eles começaram a perceber que estavam sendo observados a cada passo no caminho. Sombras se moviam na periferia de suas visões, risadas ecoavam ao longe e a sensação de que algo os seguia se intensificava.
O limite entre o mundo real e o sobrenatural começou a se desfazer, deixando-os à mercê de forças além de sua compreensão. Quando Max e Sarah finalmente se depararam com a casa abandonada onde tudo começou, eles descobriram os segredos chocantes enterrados na sombra. A casa era um portal para um reino macabro, onde a linha entre vida e a morte estava distorcida. A figura sinistra era uma mensageiro das trevas, ligada a uma maldição que havia sido despertada. Em confronto final, Max e Sarah enfrentaram a figura assustadora, desafiando as forças do além em um jogo perigoso de gato e rato. Eles lutaram para desvendar a verdadeira natureza da figura e desfazer a maldição que os atormentava. Em meio a um cenário de terror e suspense, a batalha culminou em um clímax assustador e cheio de reviravoltas surpreendentes. Ao final de sua jornada, Max e Sarah enfrentaram seus medos mais profundos e desafiaram a escuridão que os perseguia. A experiência os uniu de maneira inesperada, transformando-os de vítimas em heróis relutantes. Eles encontraram força em sua determinação de enfrentar o desconhecido, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio inferno. A história de Max e Sarah é um lembrete assustador de que o mundo está cheio de mistérios sombrios e inexplicáveis. Às vezes, medo mais profundo surge das sombras mais escuras, e a única maneira de superá-lo é enfrentando-o de frente, mesmo que isso signifique arriscar tudo. Quer ficar por dentro de mais histórias de arrepiar? Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos assustadores semanalmente. Agora, se você quer buscar uma mudança de vida real na sua vida, temos algo especial abaixo do vídeo. Clique no link e descubra como dar um passo corajoso em direção a uma vida totalmente nova e empolgante. A transformação está a um clique de distância de você.